Meus amados e queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família e ministério, em nome de Jesus, meus irmãos. Vamos uma vez mais para mais uma maravilhosa lição, onde estaremos aqui abordando algumas compreensões, alguns temas, para poder corroborar aí com cada professor, cada mestre que estará se dedicando e apresentando esta linda lição que está uma bênção, meus irmãos. Já estar passando aqui os slides para a gente melhorar a nossa apresentação e a gente tendo em vista que estamos no segundo trimestre agora de 2025, deste ano de 2025, onde o tema da nossa revista Betel Dominical está nos trazendo mordomia cristã, a gratidão e fidelidade na administração dos recursos que Deus nos confiou. O comentarista dessa revista é o pastor Amarildo Martins da Silva. Fazemos parte da classe Maravilha de Sião, da Assembleia de Deus, Ministério em Campo Grande, Rio de Janeiro, onde temos nossos pastores presidente, pastor Alessandro Malafaia, a nossa pastora Aline Malafaia e o nosso superintendente geral, ali da sede, evangelista Leonardo Souza. Eu sou o professor José Luiz, estamos aqui uma vez mais para poder ser um canal de bênção para todos que estarão fazendo parte ou sendo ouvintes dessa maravilhosa lição de número 6, edificando a casa de Deus, unidos pelo cuidado. Nosso texto áureo diz: subi o monte e trazei madeira, e edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Ageu 1:8. Verdade aplicada. Movido pela palavra e ação do Espírito, cada membro do corpo de Cristo deve estar comprometido com a edificação da igreja. Temos 3 objetivos aí na nossa lição. O primeiro é reconhecer a necessidade de engajar-se no cuidado do templo, ressaltar que devemos priorizar as coisas de Deus e saber que o cuidado com a casa de Deus deve ser constante. Os textos de referência se encontram no livro do profeta Ageu, capítulo 1. Os versículos são 2, de 4 ao 7, e o versículo número 9. Vocês poderão fazer menção deste texto juntamente com a classe. Tá? A introdução, o comentarista, ele vai nos abordar de início que Ageu foi usado por Deus para exortar os israelitas quanto à reconstrução do templo. O povo estava acomodado, sem cuidado com a casa do Senhor, mas a mensagem do profeta provocou um retorno à comunhão com Deus. Tá? Mas eu também quero corroborar, também complementar essa introdução, porque a gente compreende que a edificação da casa de Deus sempre foi uma prioridade para o povo de Deus ao longo da história. E no livro do profeta Ageu, nós encontramos uma chamada clara ao arrependimento e à ação, destacando o valor do templo como símbolo da presença e da prioridade divina. E nesta lição tão linda, nós iremos refletir sobre
com o tema da nossa revista, Como a Mordomia Cristã se manifesta no zelo e no cuidado com a obra de Deus. Tá? E já passamos então para o tópico 1, Ageu, o profeta do despertamento. Antes de darmos continuidade, já quero também ressaltar aos professores da nossa sede que nessa lição, ao decorrer dela, haverão 3 palavras-chave, tá? Para que possam estar anotando e entregando essas palavras-chave na entrada da nossa sede no domingo, para poder tomarem vossas classes, apresentar essa palavra-chave aos nossos secretários da Escola Bíblica Dominical da nossa sede. Tá? Então, a primeira palavra-chave é despertamento. Tá? Vamos falar sobre despertamento, mas aqui no capítulo 1, no tópico 1, Ageu, o profeta do despertamento. Tá? Vamos começar a compreender, quando falamos de despertamento, ou o profeta do despertamento espiritual, melhor dizendo, eu já quero, dentro do tópico 1, que vai dizer sobre essa mensagem, tá? Que o profeta do despertamento, ele traz uma mensagem. É por isso que o tópico 1 vai abordar, tá, a mensagem de Ageu. E eu já quero fazer 2 perguntas iniciais. Tá? Por que Ageu é considerado como profeta do despertamento? E qual a importância da sua mensagem? Vamos explanar isso aqui, vamos compreender melhor dentro dessas 2 perguntas. Com 4 compreensões. A primeira, precisamos avaliar o contexto do chamado. Segundo, o que Deus disse a Ageu. Terceiro, quais os elementos do chamado de Ageu. E o quarto, qual é a aplicação dessa mensagem para os dias de hoje. Então, já nessa primeira compreensão, o contexto do chamado, a gente precisa entender que o chamado do profeta Ageu, tá? Ele é um marco importante, ou foi um marco importante da história do povo de Israel pós-exílio. Ele foi levado por Deus com uma missão clara e urgente: despertar o povo para reconstruir um templo e restaurar a prioridade espiritual dessa nação. Então, dentro desse contexto do chamado, tá, a gente precisa abordar que o povo havia retomado, dentro do contexto, retornado da Babilônia com permissão para reconstruir Jerusalém. Tá? E o templo, a gente vai encontrar isso no livro de Esdras, capítulo 1. A gente precisa estar ressaltando esse contexto para a gente compreender melhor, claro que de uma forma básica, inicial. Tá? E dentro ainda do contexto, a gente precisa entender que eles começaram até bem nessa reconstrução. Lançaram alicerces, mas a oposição externa e o desânimo interno os fizeram parar, desistir, desanimar. E durante 16 anos o templo permaneceu inacabado e o povo acabou se acomodando de vez. Então, dentro da segunda compreensão, vai dizer o que Deus disse a Ageu. Deus usa Ageu como instrumento para uma palavra direta, confrontadora e cheio de propósito. Isso que diz lá em Ageu capítulo 1, 2, assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo diz, ainda não veio o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Mas em Ageu 1, 5 e 7 diz, considerai os vossos caminhos. Tá? Terceira compreensão,
elementos do chamado de Ageu. Tá? O primeiro elemento citado, que eu vou citar aqui, é a urgência que esse povo tinha de uma forma espiritual, urgência espiritual. Deus queria restaurar o culto, a comunhão e o compromisso do povo com a casa de Deus e com toda essa restauração de culto e comunhão. O segundo é o confronto com a negligência, porque o chamado confrontava a inversão de prioridades, irmãos. Vamos entender isso aqui mais à frente. Terceiro, palavra com resultados imediatos. O povo e os líderes obedeceram e começaram a obra. Está lá em Ageu 1, que vai explicar 12 a 14 de uma forma muito clara essa imediação de urgência. E, claro, o encorajamento profético de Ageu. Ageu também trazia ânimo, meus irmãos. Quer ver? Olha a comprovação lá em Ageu, capítulo 1, 13. E eu sou convosco, diz o Senhor. Ageu ele se permitia, ele dava lugar à voz de Deus para animar um povo que estava totalmente desanimado. Tá? E o que a gente aplica para os dias de hoje dentro desse entendimento? Que o chamado de Ageu, ele ainda ecoa até para os dias de hoje, para nossas vidas. Por quê? Deus ainda chama a sua igreja a sair da apatia, a colocar o reino em primeiro lugar. E que em tempos de acomodação espiritual, Deus sempre vai levantar vozes proféticas para reacender a paixão pelo culto, pela santidade e pela missão, meus irmãos. E compreendemos que cada cristão é desafiado a ouvir esse chamado e se engajar ativamente na edificação da casa espiritual de Deus, meus irmãos. É importante a gente aplicar para os nossos dias, porque Deus sempre tem um propósito para os seus. Seja boca de Deus, seja profeta de Deus, e anime para a pessoas que talvez estão até desanimadas, para que continue a aplicação em comunhão, em voluntariedade na obra de Deus. Amém? Tópico 1, 2. Saindo da apatia espiritual. A pergunta é, o que é apatia espiritual? A apatia espiritual, meus irmãos, é um estado de indiferença, frieza ou desânimo em relação às coisas de Deus. A pessoa espiritualmente apática perde o interesse pelo relacionamento com Deus, pela oração, leitura da palavra e comunhão com os irmãos e principalmente, mas o envolvimento na obra do Senhor. Eu até trouxe, abordei e mostro essa abordagem, na verdade, para que a gente possa enfatizar bem isso, para a gente compreender o que significa apatia espiritual. É importante a gente ter esse entendimento e levar isso para a nossa aula. Dentro dessa compreensão, então, desse entendimento, eu extraio também 4 características da apatia espiritual. São elas. Tá? Primeiro, negligência com as coisas espirituais. As características da apatia espiritual, ela gera isso. Negligência com as coisas espirituais, que traz a falta de interesse por cultos, pelos estudos bíblicos e o serviço do cristão. A apatia espiritual, ele mata o crente de uma certa forma, porque ele perde totalmente o ânimo, a alegria de estar nos cultos, de estar presente nos ensinamentos, na escola bíblica, nos cultos de ensino e, principalmente, o serviço na obra do Senhor. Então, a segunda característica, a gente vê que são características perigosas,
Tá? O segundo é rotina sem fervor. Cai na rotina, meus irmãos. Faz as coisas de Deus por hábito ou obrigação, mas sem paixão ou propósito. Perde totalmente o foco, o objetivo do céu. A terceira característica, o conformismo com o pecado ou com o estado atual. Aceita o distanciamento de Deus como algo normal, meus irmãos. Ou seja, acaba caindo na prática do pecado e não se importa em fazer a prática. Isso mata de uma vez por todas e acaba ficando exposto aos ataques do nosso inimigo, exposto às fragilidades da carne. Isso é um perigo, meus irmãos. E o quarto é foco excessivo nas coisas materiais ou pessoais. Coloca os próprios interesses acima do reino de Deus. Isso acaba permitindo as distrações. Olha o que a apatia espiritual acaba fazendo com o povo de Deus. Ele acaba se distraindo com as coisas materiais ou pessoais, não que não seja importante. É importante buscar o melhor, porém que não exceda e que nós possamos passar essa informação, dessa característica, de uma forma perigosa, porque tudo que há o excesso é perigoso, principalmente quando você começa a trocar, a inverter os valores, aonde a aplicação de valorização começa a estar focado nas coisas e em algumas pessoas e não em Deus, ou na obra, ou principalmente no chamado que Deus vocacionou. É um perigo. São 4 características importantes e eu sugiro que apresentem-as nas vossas classes. Então a gente começa a entender alguns pontos importantes, meus irmãos. Antes de partirmos para o próximo tópico, é importante ressaltar que no tempo do profeta Ageu, o povo estava apático porque, após voltarem do exílio, até começaram a construção do templo, mas desistiram diante da dificuldade e passaram a se preocupar apenas com suas próprias casas e confortos. Olha aí. Então a gente acaba trazendo para a gente uma aplicação de que a apatia espiritual é perigosa, porque esfria a fé, interrompe o propósito de Deus na vida do crente, na vida do povo de Deus, e impede que a igreja avance, que a igreja prospere. E para vencê-la é preciso ouvir ou estar atento à voz de Deus, como o povo ouviu através de Ageu, apresentar-se e retornar com zelo à presença do Senhor. Ou seja, a comunidade espiritual, a comodidade espiritual, ela leva à negligência na obra de Deus. E é necessário um chamado profético que confronte, inspire toda essa prática, essa ação novamente. E o povo, naquela ocasião, eles habitavam em casas apaineladas, né? Ou seja, eles conduziam suas casas com muito adereços, com muitos detalhes, faziam coisas ornamentais nas casas, eles praticavam ou colocavam, depositavam tudo para vossas casas. Isso é legal, é bom você construir, deixar um ambiente da sua família, um ambiente
da seu lar, da sua vida, harmonioso, bom, e de preferência tiver próspero, também é bênção, meus irmãos. Mas o problema é que, naquela ocasião, contextualizando, eles valorizavam mais o luxo para a casa deles e permitindo que a casa de Deus continuasse em ruínas. E a mensagem do profeta Ageu era essa, que não era proibido eles melhorarem o ambiente do seu lar, mas que eles valorizassem também as coisas de Deus, que eles voltassem à aplicação do seu coração em também fazer melhor na casa de Deus o que eles faziam nas suas próprias casas. E isso é importante a gente frisar, porque a gente passando para o tópico 1.3, a gente vai entrar nessa visão da bênção retida. E a pergunta é, por que as bênçãos do povo de Deus ficam retidas? A gente precisa entender. Por quê? Vamos lá. Quando o povo se move, Deus também se move. Quer ver? Ageu 1.13, ele fala dessa forma e encoraja, olha, eu sou convosco, diz o Senhor. Isso é lindo, porque antes da mensagem do profeta Ageu, o povo de Judá estava vivendo em um estado de desânimo, de acomodação e descaso espiritual. Eles haviam retornado do exílio com entusiasmo para construir o templo, mas logo se deixaram levar pelas dificuldades, pressões externas e preocupações pessoais. Por isso que eu fiz a primeira pergunta desse tópico 1.3. Como estava o povo antes da mensagem de Ageu? Estava dessa maneira. Estava desanimado porque as pressões externas fizeram o que estava entusiasmado desanimar. Deixaram as dificuldades retrair todo o percurso e o planejamento que estava no coração. Então a gente começa a entender que como o estado do povo estava dessa maneira, a gente já vai trazer aqui de uma forma mais clara como realmente esse povo se deparou com essas situações, circunstâncias, e ficaram no seu emocional e espiritual. Aí, primeiro, olha o que aconteceu com o povo. Aquele povo estava desmotivado pela oposição externa. Né? A reconstrução do templo havia sido interrompida, sim, mas por causa da resistência dos inimigos. E o medo, a pressão, como havia dito, fizeram com que o povo desistisse da obra. É bem verdade, meus irmãos, que o ser humano, quando se depara com circunstâncias, ele está propício a recuar. Mas a gente traz uma palavra como profeta de Deus, de que todo aquele que tem chamado, ele pode até olhar com os olhos humanos ou com sentimentos humanos. Mas nós, como boca de Deus e profeta do Senhor, a gente precisa abrir a visão destes que estão parados, desanimados, e falar que eles precisam olhar com os olhos espirituais, que o ser humano é limitado, mas Deus é o que dá acesso às limitações humanas. Ele nos conduz a ir aonde o homem não pode ir. Aí que entra a mão de Deus para os seus. Então,
a gente vê que existe a necessidade de a gente entender essa circunstância. Então, segundo, o povo estava preocupado apenas com seus próprios interesses, permitiu que isso acabasse germinando no seu coração, né? Porque eles passaram a investir em suas casas e confortos, como havia dito anteriormente, mas deixando a casa de Deus em ruínas. Aí que é o problema, meus irmãos. Ou seja, as suas prioridades estavam invertidas. Cuidavam de suas vidas, mas negligenciavam o reino. É aí que está o problema, quando para a bênção ser retida. Porque quando a gente começa a valorizar mais as coisas e não dando ênfase ao reino, não tem como a gente ser abençoado, irmãos. É quase que impossível. Olha lá, o povo estava vivendo sob frustração e escassez. Trabalharam muito e trabalhavam muito. O problema é que eles escolhiam pouco, porque estavam sem propósito, irmãos. As bênçãos estavam retidas, porque Deus não estava sendo colocado em primeiro lugar. Olha aí a chave para desbloqueio de bênção. Colocar Deus em primeiro lugar. Olha uma outra consequência também. Aí já vem bênção espiritual. A espiritualidade deles estavam apáticos. Olha por que a bênção era retida. Por quê? A falta de fervor, a visão espiritual e compromisso com Deus. Eles estavam totalmente desfocados, irmãos. Eles não percebiam que a crise material era consequência da crise espiritual. Como eu disse, a chave para abrir as comportas do céu é colocar Deus em primeiro lugar. Quer ver? Muitos hoje, meus irmãos, muitas pessoas hoje, a gente entrar para o próximo tópico, vivem da mesma forma, desanimados pela correria da vida ou por frustrações passadas, desconcentrados demais em suas próprias necessidades e até esquecendo-se da missão que Deus chamou, vocacionou. Também enfrentando dificuldades, mas sem perceber que o problema pode estar na falta da prioridade espiritual. Assim, meus irmãos, como Ageu chamou o povo a considerar os seus caminhos, o Espírito Santo hoje chama a igreja a despertar, a igreja a se arrepender e, principalmente, a voltar a colocar Deus em primeiro lugar. Glória a Deus. Tópico 2. A bênção da obediência. Aí já vai também a segunda palavra-chave, obediência. Tá? Segunda palavra-chave, obediência. A importância da liderança, meus irmãos. A importância da liderança. Olha lá. Deus, ele sempre vai levantar e levanta pessoas a quem capacita e anima na condução e no cuidado com seu povo. Foi assim quando os judeus receberam a autorização para retomar a terra de Judá. O texto sagrado, ele menciona que eles vieram com Zorobabel, tá? Livro de Êxodo, capítulo 2:2. Vemos também que Zorobabel, reagindo positivamente às mensagens proféticas de Ageu e de Zacarias, conduziu a edificação da casa de Deus.
também lá em Esdras 5:2, vamos apresentar ou vamos esclarecer melhor essa informação. Então, temos então, ou podemos dizer que Zorobabel foi uma grande referência de liderança, destacando aqui a pessoa de Zorobabel. A pergunta é, de tanta importância de liderança na ocasião, quem foi Zorobabel? Tá? Vamos compreender, porque estamos traindo como uma referência aqui Zorobabel. Então, quem foi Zorobabel? Dentro da linhagem e posição, tá? A gente vai entender que Zorobabel ele foi descendente do rei Davi, da linhagem real. E a gente vai confrontar essa informação em 1 Crônicas, capítulo 3, versículo 19. Tá? Neto de Joaquim, Jaconias, o rei de Judá levado cativo por Nabucodonosor. Olha quanta informação linda. Tá? Também foi nomeado como governador de Judá pelo rei persa Ciro. A gente vai encontrar lá em Ageu, capítulo 1:1, e Esdras, capítulo 2:2, essa informação. Tá? Segundo, papel na reconstrução do templo. Olha só a importância de Zorobabel como líder, porque ele, junto com o sumo sacerdote Josué, ele liderou a reconstrução do templo. Tá? Foi um líder corajoso que enfrentou a oposição, o desânimo do povo e a escassez dos recursos, irmãos. E mesmo assim foi até o final. Um grande exemplo de superação. A liderança, o líder precisa ser exemplo para os demais. Tá? Lá em Zacarias 4:9, vai dizer que a mão de Zorobabel lançou os fundamentos desta casa e as suas mãos também a acabarão. Olha só, já vem teve uma profecia em cima disso. Tá? 3, a gente extrai também dessa liderança tão importante de Zorobabel uma figura messiânica e simbólica. Por quê? Porque Zorobabel ele é símbolo da esperança de reconstrução da linhagem davídica. Tá? É mencionado na genealogia de Jesus em Mateus, capítulo 1, de 12 a 13. Tá? E em Zacarias 4, que Deus diz que não seria pela força nem pelo poder, mas pelo Espírito, e que Zorobabel colocaria a pedra final do templo. Olha só que importância. Né? Então a gente vai aplicar para os nossos dias essa liderança de Zorobabel, tá? Porque Zorobabel ele representa líderes que assumem a responsabilidade espiritual em tempos difíceis, tá? Mesmo sem todos os recursos. Mas Deus ainda levanta Zorobabéis, tá? Homens e mulheres dispostos a edificar a obra de Deus com coragem, com fé e dependência do Espírito Santo. Oh, glória a Jesus. Subtópico 2:2, priorizando as coisas de Deus. Eu já quero destacar 3 consequências da negligência. 3 consequências da negligência, tá? Quando a gente não prioriza as coisas de Deus, o que as negligências nos trazem? Vou trazer 3 consequências, tá? Primeira, frustrações dos planos, tá? Segundo, esterilidade espiritual. Terceiro, desânimo coletivo. É como se fosse uma laranja podre, meus irmãos. Sim, uma laranja podre. Desculpa a forma pejorativa, mas para a gente compreender dessa forma ilustrativa. Tá? Se você está num ambiente em que você não prioriza as coisas de Deus, você acaba caindo numa negligência. E aqui são 3 consequências. Primeiro, você se frustra com as suas ações, com os seus planos, porque você não prioriza as coisas de Deus, você não coloca Deus em primeiro lugar. Segundo, a esterilidade espiritual, você vai morrendo dia após dia,
porque você não busca mais com a intensidade que deve buscar as coisas de Deus. E claro, desânimo coletivo, tá? Se você acaba empodrecendo, tá? Como é que você acha, como exemplo que você deveria ser, vai se tornar a sua família? Vai se tornar o seu convívio? Como é que vai estar diante da sociedade o seu testemunho? Uma coisa vai puxando a outra. Então, são consequências que não podem acontecer em hipótese alguma nessas negligências, tá? Mas também quero destacar, tá? A vantagem de priorizar as coisas de Deus. Por quê? Deus restaura, abençoa e honra o esforço do fiel. Glória a Deus. E aqui eu trago aqui Mateus 6,33, primeira parte que diz: buscai primeiro o reino de Deus, meus irmãos. Porque Deus ainda continua sendo Deus. E Ele valoriza aos que priorizam as coisas dele e para com ele. Glória a Deus. Receba isso que é de Deus. Tópico, subtópico 2.3. Deus reprova a desobediência, meus irmãos. Tá? Então, eu já trago aqui 3 compreensões, tá? Que Deus ou traz a reprovação nessa desobediência por Deus. Tá? Primeiro, a desobediência traz reprovação divina, fato. Tá? Se você desobedece às ordens, diferente do que o povo fez, eles mudaram o seu pensamento e, independente do cenário e como estava, eles resolveram obedecer, porque é melhor obedecer do que sacrificar. Mas a obediência tem que partir do coração, não por obrigação. É importante frisar isso. Porque o servo fiel, o servo em obediência, tá? Ele não faz ou não obedece ou não é fiel por obrigação. Ele é fiel e obediente por gratidão. Por tudo que Deus faz? Não, por tudo que Deus é. Amém? Então, essas 3 compreensões a desobediência traz reprovação divina. Tá? O que Ageu exorta, olha o que Ageu fala lá em Ageu 1,7. Considerai os vossos caminhos. Tá? Ou seja, a bênção é liberada mediante a submissão à vontade de Deus. Irmãos, quer ter bênção? Quer ter uma vida abençoada, próspera e paz e alegria? Uma verdadeira paz, uma verdadeira alegria? Seja obediente a Deus, seja obediente à sua liderança, seja obediente e fiel ao seu chamado, à sua família, e eu tenho certeza que o nosso Deus o fará na sua vida. Tópico 3, tá? O cuidado com o templo. Tá? A terceira palavra-chave é templo. Terceira palavra-chave, templo. O cuidado com o templo, meus irmãos. Vamos lá. Subtópico 3.1, as bênçãos do esforço. Tá? Deus, ele recompensa o trabalho dedicado e voluntário. É bom a gente trazer essa visão, tá? Que Deus recompensa o trabalho dedicado e voluntário. Tá? Vamos lá. A reconstrução do templo, ela exige dedicação e perseverança. Foi o que aconteceu, tá? No contexto de Ageu. Tá? O povo, ao reconstruir, para quando falamos de reconstrução, a gente vai compreender que para reconstruir é necessário trazer a visão de que vai refazer ou recolocar aquilo que se quebrou, aquilo que caiu. Tá? Foi o que aconteceu com o povo. E que para ter esse entusiasmo é necessário renunciar. Renúncia
as nossas próprias vontades e pensamentos. Ou seja, para recolocar de pé é necessário dedicação, trabalho, esforço, suor, joelho no chão, irmãos. Então, a gente, para levantar, para reconstruir, para recolocar de pé novamente, é necessário que a gente tenha com o nosso pensamento a renúncia de nós mesmos e da nossa visão e do nosso pensamento. Olhar para o céu, olhar para a cruz e depositar a nossa esperança em Jesus Cristo. Tá? Então a gente já começa a entender aqui que Deus honra quem se dedica com zelo à sua obra. Antes de a gente partir para o próximo subtópico, é importante também ressaltar que quando nós nos esforçamos para servir, mesmo em tempos difíceis, Deus nos fortalece e nos ajuda. Tá? E que o esforço do reino nunca é em vão. Tá? Em 1 Coríntios 15, 58, Paulo vai mencionar que, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Tá? Deus multiplica nossos recursos, abre portas e traz resultados duradouros quando nós nos dedicamos à edificação da sua casa, seja ela igreja, ministério, sociedade, comunidade. Tá? Então a gente precisa entender isso. Ou seja, deixa eu trazer até um exemplo atual que participar ativamente na igreja é importante também, ajudar na manutenção, colaborar nos projetos e servir principalmente com amor. Tudo isso é um esforço abençoado por Deus. Tá? Como subtópico 3.2, as bênçãos da obediência. Tá? Obedecer à direção divina atrai a presença e o favor de Deus. Deus promete, olha lá, Ageu 2.9, a minha glória será maior do que a primeira. Isso foi uma promessa, irmãos. Promessa de quem cumpriu com obediência o seu propósito. Isso é importante a gente fazer essa menção. E também eu trago uma aplicação porque a obediência a Deus traz direção, também traz paz e traz favor. Porque quando ouvimos e obedecemos a sua palavra, ele nos guia e age com nosso favor, ou a nosso favor. Porque a obediência nos alinha com o propósito de Deus. Ele libera as suas promessas. Lá em Deuteronômio 28, 1 e 2 diz assim: e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tenha o cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno. O Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. É promessa, irmãos. Quando obedece, tá? As bênçãos vão nos alcançar em nome de Jesus. Ou seja, mesmo que pareça difícil, obedecer é sempre o melhor caminho. Oh, glória a Jesus. Subtópico 3.3, as bênçãos da santificação. Tá? Santidade não é transferível, irmãos. Mas contaminação, sim. Deixa eu expor dessa forma. Lá em Ageu 2:11, 14, ela vai nos esclarecer muito bem isso, mas é importante frisar que a santidade ela é muito particular, ela é pessoal, é intransferível. Tá? Ela é importante a gente viver isso. Porém, o homem santo que busca se santificar, que é o que é santificação? Não é
um homem perfeito, mas é o homem que busca estar buscando um propósito com Deus. Ou seja, eu sei que eu pequei ontem, bem provável, quase certo eu pecar hoje, também compreendo que eu posso pecar amanhã. Mas o problema não está no pecar, mas sim como eu me deparo no pecado e nos erros. Ou seja, eu pequei ontem, eu errei ontem. A santificação é, eu me arrependo hoje e não cometo mais a prática, para que eu não desagrade e desabone a Deus. Isso me traz bênção, tá? Ou seja, a santidade do templo exige santidade pessoal. Ou seja, eu preciso compreender que a limitação entre a minha pessoa e Deus, tá, não está no estado geográfico de templo, mas sim está em eu buscar a santidade, porque a única coisa que faz o homem se afastar de Deus é o pecado. Então, eu preciso ser o que eu sou dentro do templo, fora do templo. Eu preciso estar em constante comunhão com meu Deus. Tá? Isso é muito pessoal, tá? E claro, o zelo pela casa de Deus começa no coração. Quando estou firmado com Deus, tá? Eu compreendo que o que eu faço para Deus, tá? Ele vem com sentimento de gratidão, ele vem da minha alma em alegria e uma forma clara de adoração. Tá? Então isso, com tudo isso, eu tenho certeza que Deus ele abre o campo, a dimensão de bênção e faz a gente fortalecer na fé, faz a distribuição de dons, faz a gente perseverar no nosso ministério, faz a gente perseverar na nossa caminhada. Isso é bênção do Senhor Jesus Cristo. Tá? Então a gente compreende que a santidade agrada a Deus e prepara o ambiente para a sua presença. Tá? Deus quer um povo separado para ele, não apenas em aparência, mas em conduta e coração. A santidade é a base para a comunhão com Deus e para sermos instrumentos úteis em suas mãos. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda a boa obra. Olha o que Paulo vai dizer em 2 Timóteo 2, 21. Onde há santidade, há favor divino e autoridade espiritual. Glória seja dada ao nome de Jesus. E aqui já quero encerrar com a nossa conclusão de que nos dias de hoje somos também convocados a cuidar da casa de Deus. Tanto o templo físico quanto o templo espiritual. A igreja como corpo de Cristo, tá? Ela traz como a mensagem de Ageu, continua atual. Tá? A mensagem de Ageu, ela continua atual. Por quê? Precisamos sair da apatia, ouvir o chamado divino e nos enganjar com zelo na obra de Deus. A mordomia cristã, que é o nosso tema na nossa revista dominical, ela envolve priorizar o reino, obedecer à voz de Deus e viver em santidade. Quando nos unirmos no cuidado da casa de Deus, sua glória se manifesta de forma ainda maior. Que Deus abençoe a sua vida. Espero ter sido útil no esclarecimento de alguns pontos da nossa lição. Mas eu tenho certeza que ao alcance desta lição, muitas almas, muitos corações, eu tenho certeza que irão receber renovo da parte de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família e o seu ministério, em nome de Jesus. Amém.